Ele levava meu bebê para o quintal todos os dias, dizendo que era para tomar um ar puro, até que o segui e vi onde ele realmente deixava a criança. Por meses, aqueles gritos cortaram a noite, e depois, o silêncio completo. Demorei demais para descobrir que meu próprio marido estava deliberadamente ferindo nosso filho. Olá, meus queridos! Que alegria ter vocês aqui comigo hoje. Eu sou a Geralda. Tenho 72 anos e estou aqui na minha casinha em São João da Serra, Minas Gerais, onde nasci e fui criada a vida toda. Olhem só, estou aqui no meu cantinho favorito da casa, a varanda dos fundos, onde tenho meus vasos de manjericão, alecrim e hortelã. Vocês não têm ideia de como este cheiro gostoso acalma o meu coração. Ah, e vocês, meus queridos amigos que me assistem agora, me contem aqui nos comentários de que parte deste nosso grande país vocês estão assistindo. E me digam também que hora do dia vocês encontraram o vídeo desta vovó? Estão assistindo pela manhã, tomando um café como eu amo fazer? Ou talvez à noite, depois do trabalho, quando a gente quer relaxar um pouquinho? Eu sempre leio todos os seus comentários e fico emocionada em saber que as minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Me contem, viu? Eu adoro saber de onde vocês são e como está sendo o dia. E por favor, se ainda não se inscreveu no Geralda Narra, aperte aquele botão vermelho ali embaixo, viu? E não se esqueça do sininho também. Assim, você sempre vai saber quando eu postar uma história nova por aqui. Faz tanta diferença para esta vovó que tem tanta vontade de compartilhar as suas memórias com vocês. Sabe, hoje, eu queria lhes contar uma história que marcou a minha vida profundamente. Uma história sobre os primeiros meses depois que meu primeiro filho nasceu. Eu ainda era jovem, tinha apenas 22 anos, e estava aprendendo a ser mãe. Eu achava que sabia de tudo, que entendia cada choro, cada necessidade do meu pequeno. Mas havia algo que acontecia toda noite que me deixava com um aperto no peito, um barulho estranho que vinha do quintal, sempre na mesma hora. Por muito tempo, eu acreditei no que meu marido me dizia. Acreditei porque eu queria acreditar, porque era mais fácil assim. Mas às vezes, meus queridos, a gente precisa confiar mais no que o nosso coração está gritando do que no que os outros estão falando. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em uma noite que mudou tudo na minha vida. Ah, meus queridos, deixem eu lhes contar como era a vida aqui em São João da Serra quando eu era pequena. Eu nasci em 1953, numa casinha muito humilde na Rua das Acácias, bem no centro da cidade. Meu pai se chamava Roberto, um nome bom, comum aqui em Minas, e ele trabalhava numa ferraria. Lembro-me até hoje do som da bigorna ecoando pela manhã, quando ele martelava o ferro quente. Minha mãe, Maria, cuidava da casa, e de nós 5 filhos. Eu era a do meio. Tinha 2 irmãos mais velhos, Raimundo e Francisco, e 2 irmãs mais novas, Francisca e a pequena Ana. Nossa casa era muito simples, viu? Tinha só 3 cômodos. A sala, que também era o quarto dos meus pais, um quartinho onde eu e minhas irmãs dormíamos numa cama só. E a cozinha no fundo com um fogão a lenha que minha mãe acendia todos os dias, antes do galo cantar. O banheiro era fora, no quintal, e a gente tomava banho numa bacia de alumínio que esquentávamos água no fogão. Não havia luxo, mas havia muito amor naquela casa. O quintal era o meu lugar favorito no mundo inteiro. Era grande, com um jequitibá enorme que dava uma sombra abençoada. E minha mãe plantava de tudo ali: quiabo, feijão verde, cebolinha, salsinha. Tinha até umas galinhas soltas, e eu adorava procurar os ovos escondidos de manhã. Era uma aventura e tanto. Às vezes, elas botavam debaixo do tanque, outras vezes atrás do pé de pêssego, lá no fundo. Lembro-me de brincar muito com as bonecas de sabugo de milho que minha mãe fazia para mim e minhas irmãs. Ela pegava a palha do milho, amarrava com barbante e fazia as bonequinhas mais bonitas. Eu inventava histórias, brincava de casinha debaixo da árvore e passava horas no meu mundo de faz de conta. Quando os meninos da vizinhança vinham brincar,
A gente fazia roda e cantava aquelas modinhas antigas. Ciranda, cirandinha. Meu pai, Roberto, era um homem de poucas palavras, mas muito trabalhador. Ele saía de casa ainda no escuro e só voltava depois que o sol já tinha se posto. Chegava com as mãos todas manchadas de carvão e óleo de máquina, tão cansado. Minha mãe sempre guardava um prato quentinho para ele, coberto com um pano para não esfriar. Ele comia em silêncio, ouvindo a gente contar sobre o nosso dia, e depois ficava sentado na cadeira de balanço da varanda fumando o seu cigarro de palha. Maria, coitada, trabalhava de sol a sol. Acordava com o galo, acendia o fogo, passava café, preparava o almoço dos homens que iam para a roça, cuidava da casa, dos filhos, das galinhas. Uma mulher guerreira. Ela sempre dizia: Menina, aprenda desde cedo a cuidar de um lar, porque um dia você vai ter a sua família. E eu obedecia. Ajudava a varrer, a lavar louça, a cuidar das minhas irmãs mais novas. As tardes em São João da Serra eram deliciosas, principalmente quando soprava o vento norte e aliviava o calor. A gente brincava bem na rua. Era seguro. Todo mundo se conhecia no bairro. A gente jogava esconde-esconde, pega-pega, amarelinha. Os meninos soltavam pipa no campinho perto de casa e as meninas ficavam debaixo das árvores conversando e inventando histórias. Domingo era um dia especial na nossa casa. Minha mãe acordava mais cedo ainda para fazer um almoço caprichado. Frango assado com angu, farofa de milho, feijão verde com linguiça. A casa ficava com um cheiro maravilhoso. Depois do almoço, a gente se arrumava para ir ao culto das 5 horas na igreja da Rua das Acácias. Eu adorava esse momento. Vestia meu vestido mais bonito, o sapato de verniz que eu só usava aos domingos, e ia de mãos dadas com minhas irmãs pelas ruas calçadas. Foi numa tarde de domingo dessas, eu tinha uns 10 anos, que conheci um menino chamado Jorge, num evento da igreja. Ele tinha 12 anos, era filho do seu Manuel, que tinha um armazém na rua principal. Jorge era diferente dos outros meninos, mais quieto, um pouco sério demais para a idade. Mas ele era gentil comigo, sempre me oferecia doce de leite quando eu passava na loja do pai dele. Minha mãe sempre dizia que eu era sonhadora demais. Geralda, menina, pare de inventar histórias na cabeça e venha ajudar aqui nas tarefas. Mas o que eu gostava mesmo era de imaginar como seria a minha vida quando eu crescesse. Eu sonhava em ter uma casa bonitinha com um quintal cheio de flores, um marido trabalhador e filhos brincando no terreiro. Era tudo muito simples e bonito nos meus pensamentos de menina. Os anos passaram e eu cresci naquela rotina gostosa de cidade pequena. Eu conhecia todo mundo me conhecia. Lá vai a filha do Roberto Ferreiro, diziam quando eu passava. Era uma vida boa, protegida, onde os problemas pareciam sempre longe da nossa porta. Eu não imaginava que a vida adulta pudesse ser tão diferente dos sonhos de criança. Quando eu fiz 15 anos, em 1968, Jorge já era um rapaz feito, trabalhando com o pai no armazém. Ele começou a me cortejar com a permissão do meu pai. Vinha em casa nas tardes de domingo, conversava na sala sob o olhar vigilante da minha mãe. Ele parecia um bom moço, respeitador, que falava em planos de crescer o negócio da família, de firmar um lar. Ah, meus queridos, deixem eu lhes contar como tudo começou a ficar diferente na minha vida. Eu me casei com Jorge em março de 1973. Eu tinha 20 anos e ele 22. Foi um casamento simples na igreja da Rua das Acácias, com a bênção do pastor Tomás, que conhecia nossas famílias desde pequenos. Minha mãe fez um vestido lindo de cetim branco, todo bordado à mão, e meu pai, apesar das dificuldades, conseguiu fazer uma festinha no quintal com música ao vivo e tudo. Jorge parecia um bom homem. Trabalhava duro no armazém que o pai havia deixado para ele. Era respeitado na cidade. Todo mundo dizia que eu tinha sorte de conseguir um marido tão dedicado. Ele construiu uma casinha para nós na Rua dos Ipês, não muito longe da casa dos meus pais, com 2 quartos, sala,
cozinha e um quintal que ele fez questão que fosse bem grande. Mulher precisa de espaço para criar galinha e plantar suas coisas, ele dizia, sorrindo. Os primeiros meses de casada foram uma lua de mel e tanto. Jorge chegava em casa no fim do dia, o jantar pronto na mesa. A gente conversava sobre os negócios da loja, sobre os vizinhos, sobre os planos de expandir o comércio. À noite, sentávamos na varanda da frente, ele fumando seu cigarro e eu fazendo crochê, vendo o movimento da rua. Era uma vida tranquila, como eu havia sonhado desde menina. Eu engravidei no primeiro ano de casamento, em 1974. Jorge ficou tão feliz quando eu lhe dei a notícia. Ele dizia que ia ser o melhor pai do mundo, que o nosso filho teria tudo o que ele não teve. Comprou um berço de madeira novo, mandou fazer uma cômoda pequena, pintou o quartinho de azul claro porque tinha certeza que seria menino. Vamos chamá-lo de Jorge, ele disse todo orgulhoso. Durante a gravidez, ele foi um anjo para mim. Trazia água na cama quando eu estava enjoada, ia à feira quando eu não estava com disposição para sair. Até cozinhava às vezes, coisa que homem não fazia na época. As vizinhas comentavam: como a Geralda tem sorte com o Jorge. Nunca vi um marido tão dedicado. Meu filho nasceu em janeiro de 1975. Um menino lindo, gordinho, cheio de cabelo preto, igual ao do pai. O parto foi em casa, com Dona Regina, a parteira mais respeitada de São João da Serra. Jorge andou a noite toda pela sala, nervoso, até ouvir o primeiro choro do bebê. Quando Dona Regina saiu do quarto com o bebê nos braços, eu nunca vou esquecer a maneira como ele olhou para o filho, os olhos brilhando de emoção, as mãos tremendo para segurar a criança. Meu Jorginho, ele sussurrou, beijando a testinha do bebê. Meu pequeno príncipe. Os primeiros dias foram de pura felicidade. Jorge acordava na madrugada quando o bebê chorava, trazia ele para eu amamentar, ficava ali ao lado da cama, me fazendo companhia. De manhã, antes de ir para o armazém, ele sempre dava uma espiadinha no berço, acariciava o rostinho. Tchau, campeão, ele dizia baixinho, para não acordar. Mas então, quando Jorginho tinha cerca de 2 meses de idade, as coisas começaram a ficar estranhas. O bebê sempre tinha sido saudável, mamava bem, dormia suas horas, sorria quando fazíamos caretas. Mas, de repente, ele começou a ficar muito agitado no fim do dia. Chorava muito, se contorcia no berço, parecia estar com alguma dor que eu não conseguia identificar. Jorge, que sempre tinha sido um pouco nervoso com barulho, começou a se irritar com o choro do menino. Este menino não para quieto um minuto, ele reclamava quando chegava em casa cansado do trabalho e encontrava o bebê chorando. Você não sabe cuidar dele direito, Geralda? Minha mãe criou 6 filhos e nunca fez tanto alarde. Foi quando ele começou aquele hábito que, no começo, me pareceu tão gentil. Todo dia, depois do jantar, quando Jorginho começava a ficar dengoso e agitado, meu marido dizia: deixa que eu levo ele lá fora para tomar um ar. Bebê precisa respirar. Acalma com a brisa da noite. E eu ficava na cozinha lavando louça, organizando a casa, agradecida por ele estar sendo tão prestativo. Afinal, ele tinha trabalhado o dia inteiro no armazém, lidando com freguês, carregando peso, fazendo contas, e ainda chegava em casa disposto a ajudar com o bebê. Que homem abençoado eu arrumei, eu pensava comigo. Mas aí começaram a acontecer algumas coisas que me deixavam com um nó na garganta. Jorge saía para o quintal com o bebê chorando, e de repente eu ouvia um barulho estranho. Não era choro normal de bebê, meus queridos. Era um gemido agudo, alto, desesperado, como se algo tivesse ferido a criança de repente. Um grito de dor de verdade que cortava a noite como uma faca. E depois, o silêncio completo. Um silêncio que me dava arrepios, porque um bebê de 2 meses não para de chorar assim de repente, sem mais nem menos. Quando Jorge voltava para dentro de casa, ele sempre dizia a mesma coisa. Pronto,
Acalmou. Eu não disse que o ar da noite fazia bem? Agora ele dorme a noite toda. E era verdade. Jorginho dormia, mas não era um sono tranquilo. Era um sono pesado demais, como se tivesse sido forçado. E de manhã, quando eu ia trocar a fralda, comecei a notar marcas estranhas nas perninhas dele. Pequenas marcas roxas, principalmente na parte interna da coxa. Quando eu perguntava a Jorge sobre aquelas marcas, ele sempre tinha uma desculpa pronta. Ah, isso foi picada de mosquito. Você sabe como é. Tem muito pernilongo no quintal à noite. Ou deve ter se machucado no berço. Criança pequena se machuca fácil. Uma vez, ele até disse: Você está apertando demais a fralda, Geralda. Isso é marca do elástico. Eu queria acreditar naquelas explicações, meus queridos. Queria mesmo, porque era mais fácil acreditar que era picada de mosquito do que imaginar que. Ah, eu nem conseguia completar o pensamento naquela época. Era meu marido, o pai do meu filho, um homem que todo mundo respeitava na cidade. Como eu podia desconfiar de uma coisa tão horrível? Mas meu instinto de mãe estava gritando que havia algo errado. Aqueles gemidos agudos vindos do quintal, seguidos pelo silêncio assustador. Aquelas pequenas marcas roxas que apareciam todas as manhãs. O jeito estranho como o bebê dormia depois dos passeios noturnos. Uma noite, eu estava na cozinha, secando a louça, e ouvi aquele grito de dor vindo do fundo do quintal de novo. Dessa vez, foi tão alto, tão desesperado, que meu coração quase parou. Eu larguei o pano de prato ali mesmo e pensei: eu não vou ficar mais aqui esperando. Eu vou ver com meus próprios olhos o que está acontecendo com o meu filho. Meus queridos, o que eu descobri naquela noite foi tão terrível que, mesmo hoje, depois de 50 anos, ainda me dói o peito de contar. Tirei as minhas chinelas ali mesmo na cozinha, deixei-as escondidas debaixo da pia e saí de casa com o coração batendo como um tambor de festa de peão. Cada passo que eu dava no chão de terra do quintal parecia fazer um barulho ensurdecedor na minha cabeça, como se o mundo inteiro pudesse ouvir a minha investigação secreta. A lua estava minguante naquela noite de março, quase escondida atrás das nuvens pesadas que vinham do sul, e a escuridão do fundo do quintal me assustava terrivelmente. O vento da noite balançava as folhas do pé de pêssego, fazendo barulhinhos que me davam arrepios, mas o medo de descobrir a verdade era menor do que o desespero de salvar meu filho. Eu segui o som da voz baixa de Jorge, andando na ponta dos pés, descalça, rezando para que o chão não fizesse barulho sob meus pés, molhados de suor frio. As estrelas estavam muito fracas no céu nublado, e eu mal conseguia enxergar o caminho entre os canteiros que minha sogra havia plantado antes de morrer. Tinha cebolinha, salsinha e uns pés de tomate que Jorge fazia questão de manter porque homem precisa de verdura fresca na mesa. A ironia era que, naquele momento, eu estava descobrindo que esse mesmo homem não tinha nada de fresco no coração. Quando cheguei perto do pé de pêssego, consegui ver a silhueta do meu marido agachado na frente daquele maldito canil. O canil que o antigo dono da casa havia feito com tijolo vermelho e cimento grosso, que estava abandonado há mais de 10 anos. Um lugar úmido, fedorento, cheio de barro seco e folhas podres que o vento jogava ali durante as chuvas de janeiro. Tinha até teias de aranha grandes penduradas na entrada, balançando com o vento como cortinas macabras. Eu me escondi atrás do tronco grosso do pé de pêssego. Apertei as mãos contra o peito para abafar o som da minha respiração ofegante e espiei por entre as folhas. O que eu vi naquele momento congelou o meu sangue. Lá, naquele buraco imundo e frio, estava o meu bebezinho. Meu Jorginho, de apenas 2 meses, estava jogado naquele chão de cimento gelado como se fosse um bicho qualquer. A fralda estava suja e molhada, o corpinho minúsculo apenas de camiseta de algodão, tremendo de frio no sereno da noite mineira. As perninhas magrinhas encolhidas de tanto frio, os bracinhos tentando se proteger do vento que entrava pela abertura do canil,
O cheiro que vinha de lá era horrível. Uma mistura de mofo, grama podre e algo que eu não conseguia identificar, mas que me embrulhava o estômago. Meu bebê chorava baixinho. Um choro cansado e fraco, de quem tinha gritado demais e não tinha mais força para fazer barulho. Chora agora, seu pestinha. Eu ouvi a voz grave de Jorge, cheia de ódio, uma voz que eu nunca tinha escutado antes. Era como se outro homem estivesse falando. Alguém completamente diferente do marido carinhoso que eu pensava que conhecia. Chora para ver se eu me importo. Você só serve para me dar dor de cabeça quando eu chego morto de cansaço, vendendo o dia todo para sustentar sua mãe preguiçosa. Meu coração parou quando eu vi o que aconteceu em seguida. Jorge estendeu os dedos grandes e grossos, calejados de carregar sacos de açúcar e farinha no armazém. Apertou com muita força a carne macia da coxa interna do meu bebê e deu um beliscão violento que arrancou um grito desesperado da criaturinha. Um grito que furou a minha alma como um punhal afiado. Um choro de dor que nenhuma mãe deveria jamais ouvir saindo da boca do próprio filho. O corpinho de Jorginho se contorceu de dor num balé macabro. As perninhas se mexeram freneticamente tentando escapar da dor. E ele chorou com toda a força que tinha nos pulmões minúsculos. Mas no exato momento em que o grito cortou o silêncio da noite, como o guincho de um animal ferido, Jorge cobriu a boquinha rosada do bebê com sua mão suja e calejada de trabalho. Cala essa boca, moleque inútil! Quer que sua mãe ouça e venha perturbar a minha paz? E ele fechou rapidamente a porta velha de madeira que havia improvisado na entrada do canil, abafando por completo qualquer som que viesse de dentro. Agora fica aí quietinho pensando na besteira que você fez de me incomodar. Eu fiquei ali parada, tremendo como vara verde na tempestade, assistindo o meu mundo desmoronar na minha frente, pedaço por pedaço. Lágrimas escorriam quentes pelo meu rosto, molhando a blusa simples de algodão que eu usava para dormir. Minhas pernas ficaram moles como gelatina, e eu tive que me segurar no tronco áspero do pé de pêssego para não cair no chão de tanto desespero. A casca da árvore arranhou a palma da minha mão, mas eu nem senti dor. A dor física não era nada comparada à dor que estava me rasgando o peito por dentro. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu coração e ficasse a mexendo lá dentro, abrindo feridas que eu sabia que nunca iam cicatrizar. Mas o pesadelo não tinha acabado, meus queridos. Jorge abriu a porta de novo com um sorriso cruel, que eu pude ver mesmo na escuridão, e continuou com a tortura do meu bebê indefeso. Desta vez, ele beliscou a barriguinha mole e redonda que eu beijava todos os dias na hora do banho. Depois, o bracinho esquerdo que mal tinha carne nos ossos. Depois, a outra coxa, com tanta força que a pele ficava vermelha na hora. Cada beliscão vinha acompanhado de palavras cruéis que ele sussurrava com uma maldade que eu nunca imaginei que existisse naquele homem que dormia ao meu lado toda noite. Está aprendendo quem é que manda nessa casa? Está aprendendo que homem trabalhador não pode ser incomodado por moleque chorão como você? E ele beliscava de novo, sempre em lugares que a roupa iria cobrir, sempre com cuidado para não deixar marcas onde alguém pudesse ver. Ele conhecia o corpo do meu bebê melhor do que eu imaginava. Sabia exatamente onde machucar para causar dor sem deixar evidências visíveis. Sua mãe pensa que você é um anjinho, não pensa? Mas eu sei a verdade. Você é um diabinho que veio para destruir a paz da minha casa. Jorge riu baixinho entre um beliscão e outro. Uma risada sinistra que me assustou mais do que o pio de coruja na noite. Jorginho chorava, parava quando lhe faltava o fôlego, voltava a chorar numa agonia que me quebrava a alma em pedacinhos microscópicos. Os olhinhos azuis dele, que eram iguais aos meus, e que me enchiam de orgulho quando as vizinhas elogiavam, estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. O rostinho minúsculo estava molhado de lágrimas e ranho, e ele soluçava como uma criança que perdeu a mãe na feira da cidade. A pele delicada do meu bebê ia ficando vermelha e roxa nos lugares onde Jorge beliscava, e eu podia ver as marquinhas minúsculas dos dedos se formando na carne macia.
marcas que se tornariam aquelas pequenas manchas roxas que eu vinha notando todas as manhãs e que Jorge sempre explicava como picadas de mosquito ou batidas no berço. Olha que coisa patética! Jorge continuou com aquela voz baixa e cheia de desprezo que eu nunca tinha ouvido antes. Nem 2 meses de vida, e já é um peso morto na vida do pai. Igual a sua mãe inútil, que só serve para gastar meu dinheiro suado e fazer comida sem gosto. Cada palavra era como um tapa na minha cara molhada de lágrimas. Como aquele homem que eu tinha amado com toda a minha força desde os 15 anos, que dormia ao meu lado todas as noites, sussurrando palavras doces no meu ouvido, que beijava a minha testa de manhã antes de ir para o trabalho. Podia falar assim do nosso próprio filho? Como podia olhar para aquela criaturinha indefesa e sentir ódio em vez do amor infinito que eu sentia? E chorar não vai adiantar, porque isso vai continuar toda noite, até você aprender a ser um filho que não incomoda o pai. Jorge ameaçou, dando mais um beliscão na coxa fina do bebê. Toda noite que você chorar depois do jantar, você vai vir passear aqui comigo neste canil. Jorge pegou um pedaço de folha seca do chão e passou na ferida aberta de um dos beliscões, fazendo o bebê gritar com dor renovada. Tá vendo? Nem a natureza gosta de moleque chorão. Até as folhas querem te machucar. A crueldade daquele homem não tinha limite. Ele estava ensinando a dor para uma criança que mal sabia que existia no mundo, que ainda vivia no puro instinto de mamar e dormir. Como alguém pode olhar para um bebê de 2 meses e sentir outra coisa que não seja proteção e ternura? Depois de uns 15 minutos, que pareceram 15 anos de sofrimento, Jorge finalmente parou de machucar meu filho. Jorginho estava quase desmaiado de tanto sofrimento. O corpo mole como um boneco de pano velho, apenas gemendo baixinho de vez em quando, sem força nem para chorar direito. A respiração estava irregular, cortada, como se ele tivesse corrido uma maratona em vez de ter sido torturado num buraco frio. Meu marido pegou ele do chão frio e nojento, como quem pega um saco de farinha no armazém, chacoalhando a criança sem o menor cuidado, fazendo a cabecinha mole balançar contra o seu braço. Pronto. Agora você está mais calmo, não está, menino? Era só o que você precisava. Uma boa lição para aprender a respeitar o pai que trabalha para sustentar vocês dois. E ele saiu do canil carregando meu filho machucado, como se fosse um pai carinhoso, levando a criança para dormir depois de um belo passeio no quintal. A diferença entre a realidade e a encenação era tão grotesca que me dava vontade de vomitar ali mesmo atrás do pé de pêssego. Eu corri de volta para a cozinha como uma alma penada fugindo do purgatório, os pés descalços doendo nas pedrinhas do caminho e nos gravetos que caíam das árvores. Mas eu nem senti dor física. A dor do meu corpo era nada comparada à dor da minha alma estilhaçada. Cheguei na pia de granito que Jorge tinha comprado com tanto orgulho no mês passado e fingi que estava terminando de lavar a louça. Mas minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei cair uma travessa de servir no chão de cimento. Quando Jorge entrou na cozinha com o bebê, ele estava com aquele sorriso falso que agora eu via o que ele realmente era. A máscara perfeitamente ensaiada de um demônio em forma humana. Está vendo, Geralda? Eu não lhe disse? Acalmou rapidinho com o ar fresco da noite. Agora ele vai dormir como um anjo até de manhã. Ele passou por mim carregando meu filho torturado, e eu pude vislumbrar o rostinho inchado do bebê, os olhinhos semicerrados de tanto chorar, a pele avermelhada e marcada onde ele havia sido beliscado. Eu pude sentir o cheiro diferente que vinha do bebê, o cheiro de medo, de dor, de lugares sujos onde uma criança jamais deveria estar. Meu coração sangrava de ver meu bebê naquele estado deplorável. E eu não podia fazer nada naquele momento sem nos colocar aos dois num perigo ainda maior. Eu precisava pensar. Eu precisava planejar. Eu precisava ser esperta para proteger meu filho sem me colocar na mira da violência de Jorge.
Jorge colocou a criança no berço de madeira novo com uma delicadeza teatral falsa, acariciou a cabecinha suada e machucada e sussurrou com voz melíflua: Dorme, meu príncipe lindo. Papai te ama muito, muito. Amanhã você vai ser um menino mais obediente e comportado. Não é, meu filho? A hipocrisia daquele homem me deu tanto enjoo que eu tive que me segurar na pia para não vomitar ali mesmo. Como alguém pode torturar uma criança indefesa e depois lhe fazer carinho como se nada tivesse acontecido? Como ele podia dormir em paz depois de causar tanto sofrimento a um ser que mal sabia que existia no mundo? Naquela noite, eu não consegui fechar os olhos por um único segundo. Fiquei deitada ao lado daquele monstro, disfarçado de marido, que roncava como se tivesse a consciência mais limpa do mundo, planejando cada detalhe de como eu ia proteger meu filho daquela situação infernal. Porque uma coisa eu sabia com absoluta certeza: aquilo nunca mais ia acontecer na minha vida. Mesmo que eu tivesse que morrer tentando salvar meu bebê das garras daquele demônio. Meus queridos, as noites que se seguiram àquela descoberta terrível foram as mais longas da minha vida. Eu fingia que dormia ao lado daquele monstro, mas ficava ali dura como uma tábua, ouvindo cada respiração, cada movimento dele na cama de casal que minha mãe tinha dado de presente de casamento, esperando o momento em que ele iria se levantar para continuar aquela tortura maldita. Durante o dia, Jorge continuava sendo o marido exemplar que toda São João da Serra conhecia. Levantava cedo, às 5 da manhã, tomava o seu café preto bem forte na caneca de esmalte azul que ele gostava, beijava a minha testa com aqueles lábios que agora eu sabia que sussurravam crueldades para o meu bebê, e dizia: Tchau, querida, cuide bem do nosso príncipe. E ele saía para o armazém, assobiando, cumprimentando os vizinhos na rua, sendo o homem respeitado e trabalhador que todo mundo admirava. Bom dia, Jorge. Como vai o bebezinho? Perguntavam as vizinhas na esquina. Ah, está crescendo lindo, dona Vilma. Aquele menino é uma bênção de Deus. Ele respondia com aquele sorriso falso que eu agora conseguia enxergar como a máscara que ele realmente era. Mas eu sabia a verdade. Eu tinha visto com meus próprios olhos o demônio que se escondia atrás daquela fachada perfeita, pintada de bondade. E toda tarde, quando ele voltava do trabalho com aquele som familiar da chave na fechadura, meu coração já começava a disparar de desespero, sabendo que em poucas horas meu bebê seria torturado de novo naquele buraco imundo. Por 3 noites seguidas depois da descoberta, eu ouvi aqueles gritos agudos vindo do fundo do quintal, cada um cortando a minha alma como um punhal afiado. Por 3 noites, Jorge voltava para dentro de casa carregando meu filho como se fosse um pai carinhoso que tinha acabado de dar um belo passeio com a criança. E por 3 manhãs seguidas, quando o sol nascia e Jorge saía para o trabalho, eu encontrava novas marquinhas roxas no corpinho delicado de Jorginho. Cada manhã era uma descoberta de horror renovado. Eu levantava a fralda de pano que eu mesma costurava, e lá estavam as marcas da violência. Uma nova mancha roxa na coxa esquerda, um arranhãozinho no braço, uma vermelhidão suspeita na barriguinha mole, e eu não podia fazer nada além de limpar com cuidado, passar um pouco de óleo de amêndoa e chorar baixinho enquanto meu bebê dormia aquele sono pesado e forçado. Na quarta noite, algo dentro de mim explodiu como uma panela de pressão esquecida no fogão. Foi quando Jorge chegou em casa mais irritado do que o normal. Tinha tido problemas no armazém, um freguês que discutiu o preço do açúcar, um fornecedor que atrasou a entrega da farinha. E quando Jorginho começou a chorar depois do jantar, eu vi nos olhos do meu marido uma raiva que me gelou o sangue. Geralda, ele disse com voz baixa e ameaçadora. Hoje, este moleque está chorando mais do que o normal. Acho que vou ter que levar ele para um passeio mais longo no quintal. Talvez até deixar ele lá fora por mais tempo para aprender de uma vez por todas a se comportar como um homem. Mais tempo. Deixar um bebê de 2 meses sozinho naquele canil frio e sujo por horas, no sereno congelante da noite. Meu sangue ferveu nas veias como água em fogo a lenha. Não precisa, Jorge.
Ele só está com um pouco de cólica. Eu cuido dele aqui dentro. Dou uma massagem na barriguinha. Mas Jorge se virou para mim com aqueles olhos que eu agora reconhecia como cruéis, cheios de uma frieza que me assustava mais do que trovão na noite. Quem manda na educação dos meninos nesta casa sou eu, Geralda. Você não entende nada de como se cria um homem de verdade. Mulher só sabe criar filho mole, chorão e sem espinha dorsal. Ele pegou o bebê do berço com uma brutalidade que me fez prender a respiração. Jorginho chorava baixinho, aquele choro cansado de quem já tinha chorado demais. E Jorge chacoalhou ele com força. Hoje você vai aprender uma lição que não vai esquecer nunca mais. Moleque inútil. Naquela noite, o grito que veio do quintal foi diferente de todos os outros. Não foi só um choro de dor. Foi um grito de puro terror, de uma criança que sabia por instinto que algo muito horrível estava acontecendo. Um grito que cortou a minha alma como uma navalha enferrujada e fez algo dentro de mim simplesmente se partir em pedaços irreparáveis. Foi um grito que veio da profundidade da alma de uma criaturinha que ainda não conhecia a maldade do mundo, mas que estava sendo apresentada a ela da forma mais cruel possível. Um grito que falava de uma dor que ia muito além do físico. Era a dor da confiança sendo quebrada antes mesmo de ter sido completamente formada. Eu não podia mais fingir que estava lavando louça. Eu larguei o prato de porcelana ali mesmo na pia, ainda com espuma de sabão escorrendo, e corri para o quintal sem me importar se Jorge ia me ver ou não. Meu filho estava gritando como se estivesse realmente morrendo. E eu não ia ficar parada nem mais um segundo, fingindo que não sabia o que estava acontecendo. Eu corri pelos canteiros, pisando nas mudas de cebolinha, tropeçando nos tijolos que faziam a borda dos quadrados de verdura, sem sentir nada além de uma urgência desesperada de chegar até meu bebê. O vento da noite estava mais forte, fazendo as folhas do pé de pêssego dançarem como fantasmas, e eu podia ouvir a voz de Jorge no fundo mais alta do que das outras vezes. Quando cheguei perto do canil maldito, a cena que eu vi era ainda pior do que as outras vezes. Jorge não estava só beliscando meu bebê. Ele tinha achado um pedaço de arame fino no chão, resto de alguma cerca velha, e estava usando para cutucar as marcas que ele tinha feito com os beliscões anteriores. Está vendo como dói quando você desobedece o seu pai? Ele sussurrava enquanto cutucava uma ferida aberta na coxinha do bebê. Toda vez que você chorar, eu vou cutucar mais fundo. Cada lágrima sua vai custar uma espetada nova. Jorginho se contorcia no barro daquele canil, tentando se afastar do arame, mas não havia para onde ir. Ele estava encurralado naquele espaço pequeno e fétido, completamente à mercê da crueldade do próprio pai. O corpinho minúsculo dele estava coberto de marcas novas, e eu podia ver pequenas gotículas de sangue brilhando na luz fraca que vinha da casa. Por favor, pai, por favor! Eu sussurrei sem nem perceber que estava falando, como se meu bebê pudesse de alguma forma falar e implorar pela própria vida. Ele é só um bebê, Jorge. Ele não entende nada disso que você está fazendo. Mas Jorge continuou por mais alguns minutos eternos, usando aquele arame para ferir de propósito cada marca roxa que já existia, renovando a dor, criando feridas novas que levariam dias para cicatrizar. O bebê chorava com uma intensidade que eu nunca tinha ouvido. Não era mais o choro de fome ou de cólica, era o choro de puro sofrimento. Foi quando Jorge proferiu as palavras que fizeram o meu mundo desabar de vez. Amanhã eu vou trazer uma ferramenta melhor do armazém, um prego grande, bem enferrujado. Aí você vai aprender de verdade a não incomodar o seu pai quando ele está cansado. Um prego enferrujado num bebê de 2 meses. Minha mente simplesmente não conseguiu processar o nível de maldade que saía da boca do homem que eu amava. Naquele momento, olhando para aquela cena de tortura, eu soube que eu tinha chegado ao meu limite absoluto. Eu não podia permitir que aquilo continuasse nem por mais um dia. Eu não podia deixar meu filho ser submetido a algo pior ainda na noite seguinte.
Se eu não agisse naquela exata noite, eu sabia que meu bebê não sobreviveria por muito tempo mais aos passeios educativos do pai. Eu corri de volta para casa com o coração explodindo de ódio e determinação. Jorge ainda estava no fundo com meu filho torturado, e eu sabia que eu tinha alguns minutos para tomar a decisão mais importante da minha vida. Ou eu agia agora, ou eu perderia meu bebê para sempre, para a loucura daquele homem. Entrei na cozinha tremendo com uma mistura de medo e fúria que eu nunca tinha sentido antes. Olhei em volta, procurando por alguma coisa, qualquer coisa que pudesse me ajudar a proteger meu filho. Foi quando meus olhos pararam na pá de jardim que Jorge havia deixado encostada na parede, ainda suja de terra de quando ele tinha plantado os tomates. Era hora de escolher entre ser uma esposa obediente ou ser uma mãe protetora. E eu sabia muito bem qual era a escolha que eu ia fazer. Meus queridos, naquela noite eu descobri uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Agarrei aquela pá de jardim com as duas mãos trêmulas. Senti o peso do cabo de madeira áspero contra as minhas palmas suadas, e uma coragem de leoa defendendo o seu filhote tomou conta do meu corpo inteiro. Eu não era mais a Geralda medrosa e obediente, que sempre abaixava a cabeça quando o marido falava mais alto. Eu era uma mãe furiosa, disposta a fazer qualquer coisa para salvar o meu bebê. Meu coração batia tão forte no peito que eu achei que Jorge ia conseguir ouvir lá de longe. Minhas pernas tremiam como folha no vento, mas uma determinação que eu nunca tinha sentido antes me deu uma força sobrenatural. Eu voltei para o quintal, pisando firme na terra batida, sem me esconder mais, sem medo de ser descoberta, pisoteando as mudas de cebolinha que eu mesma tinha plantado. Jorge ainda estava agachado na frente daquele canil maldito, com o arame sujo e enferrujado na mão, cutucando de propósito as feridas abertas do meu Jorginho. O bebê chorava fracamente, quase sem força. Aquele chorinho cansado de quem já tinha sofrido demais para a idade. Eu podia ver que havia sangue fresco escorrendo pelas perninhas magras, misturado com a sujeira do chão de cimento frio. Jorge! Eu gritei com uma voz que eu nem reconheci como minha. Ela veio da profundidade da minha alma, carregada de uma raiva que eu nem sabia que podia sentir. Afaste-se do meu filho agora! Ele se virou devagar, como quem está sendo interrompido fazendo um trabalho importante e não gosta da intromissão de jeito nenhum. No rosto dele estava aquela expressão de surpresa e irritação que eu conhecia bem, a mesma que ele fazia quando eu ousava questionar alguma decisão dele. O que você está fazendo aqui fora, Geralda? Eu não mandei você ficar na cozinha terminando as tarefas? Eu vi tudo, Jorge. Eu vi você torturando o nosso filho neste canil imundo. Eu vi você ferindo uma criatura indefesa que não tem nem 2 meses de vida ainda. As palavras saíam cortadas de tanto ódio acumulado durante aqueles dias horríveis. Como você pode fazer isso com seu próprio sangue, com um bebezinho que veio dos nossos corpos? Jorge se levantou devagar, ainda segurando aquele arame como se fosse uma ferramenta de trabalho qualquer, e deu 2 passos calculados na minha direção. Naquele momento, eu vi nos olhos dele algo que me aterrorizou mais do que tudo o que eu tinha presenciado até agora. Não era só crueldade, não era só frieza, era pura loucura, uma distorção da realidade que fazia ele acreditar que estava fazendo a coisa certa. Você não entende nada, mulher. Mulher nunca entendeu e nunca vai entender como se cria um homem de verdade. A voz dele tinha uma certeza assustadora, como se ele tivesse descoberto uma verdade universal. Este moleque precisa aprender desde cedo que homem não chora, não incomoda, não é mole como mulher. Eu estou educando ele para ser um homem de verdade, para não virar um frouxo como os filhos dos outros. Educando. Eu levantei a pá na altura do peito, sentindo o peso da ferramenta como se fosse uma extensão da minha própria força. Isso não é educação, Jorge. Isso é maldade pura. Isso é obra de um demônio. Você está machucando um bebê que mal sabe que existe no mundo. Cuide da sua vida, Geralda.
Volte para a cozinha e me deixe resolver isso do meu jeito, do jeito que um homem resolve as coisas. Ele deu mais um passo na minha direção, mas eu segurei a pá com firmeza, pronta para usá-la se fosse necessário. Senão, você vai ter o mesmo destino do moleque chorão ali. Mulher desobediente também precisa aprender. Foi naquele momento que algo explodiu dentro de mim como a tampa de uma panela de pressão se soltando. A ameaça não era só contra mim, era contra o meu filho. Era contra tudo o que eu tinha de mais sagrado na vida. Era contra o instinto mais primitivo que uma mãe pode ter. Nunca mais! Eu gritei com uma força que veio da profundidade da minha alma e levantei a pá bem alto, pronta para quebrar a cabeça daquele homem se fosse preciso. Nunca mais você vai encostar a mão no meu filho. Jorge se assustou com a fúria na minha voz e recuou 2 passos, tropeçando num tijolo que fazia a borda do canteiro de feijão verde. Foi a primeira vez que eu vi medo nos olhos dele e isso me deu ainda mais coragem. Você perdeu o juízo, mulher. Abaixe essa pá antes que eu tome ela de você e quebre nos seus ossos. Já se esqueceu quem é que manda nesta casa? Tente me tocar, eu respondi, tremendo de raiva e adrenalina, mas mais firme do que eu jamais havia sido na minha vida. Tente chegar perto do meu bebê de novo. Eu juro por todos os santos, pela Virgem Maria, por tudo o que há de mais sagrado que eu acabo com você. Eu corri em direção ao canil, empurrando Jorge para o lado com o ombro, e entrei naquele espaço apertado e fedorento para pegar meu filho. O cheiro era horrível demais. Uma mistura de sangue fresco, urina de bebê e sujeira acumulada de anos que me embrulhava o estômago. Jorginho estava deitado naquele chão de cimento frio, quase inconsciente, com pequenas feridas abertas espalhadas pelo corpinho delicado que só deveria conhecer carinho e proteção. Meu bebê, amor da minha vida, eu sussurrei, pegando ele com muito cuidado, sentindo o corpinho mole e machucado contra o meu peito. A mamãe está aqui. A mamãe está aqui. Ninguém nunca mais vai te machucar. Jorge tentou se aproximar de novo, mas eu girei na direção dele com a pá na mão livre, apontando bem para o peito dele. Não chega nem a 2 metros de distância. Jorge, você está exagerando como uma mulher histérica. Isso é educação normal de menino, coisa que sempre foi feita desde a época dos nossos bisavós. A voz dele tinha um tom de quem está tentando convencer uma criança teimosa. Meu pai fez isso comigo quando eu era pequeno. Meu avô fez com ele, e eu virei um homem decente, trabalhador, respeitado na cidade. Normal. Eu olhei para ele com uma incredulidade que doeu fisicamente no meu peito. Olhe para o que você fez com o nosso filho. Olhe para estas feridas, para este sangue, para este corpinho destruído. Que tipo de pai faz isso com uma criança? Eu comecei a andar decididamente em direção à casa, carregando meu bebê ferido contra o peito e mantendo a pá firmemente apontada para Jorge. A cada passo que eu dava, ele tentava se aproximar, mas eu mantinha a distância com movimentos seguros da ferramenta. Você vai sair desta casa agora mesmo, vai pegar suas coisas e ir embora para sempre, e eu não quero ver você nem pintado de ouro por aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Esta casa é minha. Este filho é meu e você é minha mulher. Quem manda aqui sou eu. Sempre foi assim e sempre vai ser. Você não manda mais, Jorge. Minha voz saiu firme, determinada, com uma autoridade que eu nem sabia que possuía. Sua autoridade aqui acabou. Acabou para sempre. Fim. Quando chegamos na varanda da casa, eu acendi a luz amarela da entrada e pude ver com total e chocante clareza o estado real do meu bebê. Era pior ainda do que parecia no escuro do quintal. Havia pequenos furos feitos com o arame sujo, arranhões profundos, marcas roxas novas em cima das velhas e sangue seco misturado com terra e barro. Era um milagre de Deus ele ainda estar vivo e consciente. Olhe para o que você fez. Eu mostrei as feridas para Jorge, obrigando ele a encarar a realidade da sua crueldade. Olhe para estas marcas, para o sangue, para o sofrimento.
Isso é obra de um pai ou de um monstro? Jorge, me responda. Jorge olhou para o bebê e, por um segundo que durou uma eternidade, eu vi algo que parecia remorso passar pelos olhos dele. Mas logo a expressão se endureceu de novo. Aquela máscara de frieza que eu havia aprendido a reconhecer voltou. Ele iria aprender com o tempo. Iria entender que era tudo para o bem dele, para formar o caráter. Para o bem dele. Jorge, ele tem 2 meses de idade. Minha voz saiu num grito desesperado que ecoou pela rua silenciosa. 2 meses, pelo amor de Deus. Ele não sabe nem falar, não sabe sentar sozinho, não sabe nada da vida. Como você acha que uma criança desta idade pode aprender alguma coisa através de tortura? Eu entrei dentro de casa determinada e fui direto para o quarto, sempre com a pá na mão, sempre vigiando Jorge, que me seguia como um cão sem dono. Peguei uma toalha de algodão limpa, molhei com água morna da bacia e comecei a limpar gentilmente cada ferida do meu filho. A cada toque suave que eu fazia, ele gemia baixinho de dor e meu coração se despedaçava mais um pouco. Você tem 2 opções, eu disse sem tirar os olhos do corpinho machucado do bebê. Ou você sai desta casa agora mesmo e não volta nunca mais, ou eu vou na delegacia amanhã de manhã contar tudo o que eu vi, com todos os detalhes. E não pense que ninguém vai acreditar em mim. As marcas no corpo dele são prova mais do que suficiente. Ninguém vai acreditar numa mulher histérica e desobediente contra um homem respeitado e trabalhador da cidade. Você sabe como as coisas funcionam por aqui. Quer apostar? Eu olhei para ele com uma determinação que até me surpreendeu. Amanhã cedo, eu vou levar Jorginho no Dr. Teixeira. Eu vou mostrar cada marca, cada ferida, cada gota de sangue. Eu vou contar tudo ao delegado Silva, que conhece a nossa família desde que éramos crianças. E depois eu vou direto na casa da sua mãe, Dona Sônia, para contar que tipo de filho educador ela criou. A menção à mãe fez Jorge ficar pálido como um papel. Dona Sônia era uma mulher rígida, religiosa, que jamais aceitaria um comportamento desses do filho que ela criou na igreja. Geralda, não faça isso comigo. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Não tem mais conversa, Jorge. Acabou para sempre. Eu terminei de limpar as feridas do bebê e o enrolei numa manta limpa e cheirosa. Você tem meia hora para pegar a sua tralha e sumir da minha frente. E se eu souber que você tentou se aproximar do meu filho de novo, eu mesma mato você com estas 2 mãos. Jorge ficou ali parado por longos minutos, entendendo finalmente que eu estava falando sério, que eu não era mais a mulher submissa que ele podia controlar pelo medo e pela autoridade. Finalmente, ele resmungou com voz baixa. Você vai se arrepender disso pelo resto da sua vida, Geralda. Sem mim, você não é nada nesta cidade. Eu prefiro ser nada sozinha do que ser alguma coisa ao lado de um monstro que machuca um bebê indefeso. Eu apontei a pá direto para a porta da frente. Saia, Jorge, e não volte nunca mais. Ele saiu do quarto batendo o pé com força, pegou as coisas dele numa mala velha de couro e em 20 minutos ele estava fora da minha casa e da minha vida para sempre. Quando eu ouvi a porta bater pela última vez, eu segurei meu bebê ferido contra o peito e chorei. Chorei de alívio, de medo, de gratidão por ter encontrado a coragem de agir quando eu mais precisei. Meu Jorginho estava finalmente seguro nos meus braços, e eu tinha aprendido que às vezes a gente precisa virar uma fera para proteger quem a gente ama mais do que a própria vida. E hoje, meus queridos, aqui estou eu, aos 72 anos, nesta mesma casinha na Rua dos Ipês, onde tudo aconteceu há 50 anos. Olho para o quintal, onde ficava aquele maldito canil, que eu mesma mandei derrubar no dia seguinte à expulsão de Jorge, e vejo meus canteiros de ervas florindo, cheios de vida e de cuidado. Onde antes houve dor e sofrimento, hoje tem manjericão, alecrim, hortelã e todas essas plantinhas que me trazem tanta paz.
Meu Jorginho, que hoje é um homem de 50 anos, se chama apenas Jorge agora. Ele tirou o Júnior do nome quando fez 18 anos. Disse que queria se afastar de qualquer lembrança do pai biológico. E olhem só, meus queridos, ele se tornou o homem mais carinhoso e protetor que vocês podem imaginar. É casado com Raquel, uma moça doce que conheceu na escola técnica, e me deu 3 netos lindos. Pedro, de 22 anos, Maria Eduarda, de 20, e o pequeno Antônio, de 16. Jorge trabalha como técnico em refrigeração aqui mesmo em São João da Serra. Tem a loja dele na rua principal, perto do antigo armazém que foi do pai. Ironia da vida, não é? Mas ele fez questão de montar o negócio naquela mesma rua para mostrar que podia ser um homem de bem no mesmo lugar onde o pai havia manchado o nome da família. Todo domingo, depois do culto das 9 horas na igreja da Rua das Acácias, a mesma onde me casei e onde ele foi batizado, meu filho vem almoçar aqui em casa com a família toda. Raquel sempre traz uma sobremesa especial. Os netos chegam fazendo barulho e eu estou aqui na cozinha preparando aquele frango assado com angu que eles adoram. É uma alegria tão grande ver meu filho sendo o pai que ele nunca teve. Sabe, Jorge é daqueles pais presentes, carinhosos, que ajuda na lição de casa, que vai em toda a reunião escolar, que ensina os filhos com paciência e amor. Quando Pedro era pequeno e chorava à noite, eu via meu filho pegar o menino no colo, andar pela casa, cantarolando baixinho até ele se acalmar. O completo oposto do que ele viveu nos seus primeiros meses de vida. Às vezes, me pego observando ele brincando com os netos aqui no quintal, ensinando Antônio a cuidar das plantas, ajudando Maria Eduarda nos estudos de enfermagem, conversando com Pedro sobre os planos de casamento. Ele ficou noivo no mês passado de Elisa, uma moça bonita da família Ferreira. Jorge nunca falou muito sobre as lembranças daqueles primeiros meses, mas eu sei que ele não se recorda de nada conscientemente. Graças a Deus, porque aquelas não eram lembranças que uma criança deveria carregar. O que ele sabe da história é o que eu lhe contei quando ele já era adulto de uma forma que ele pudesse entender sem ficar traumatizado. Depois que eu expulsei aquele homem de casa, criei meu filho sozinha. E não foi fácil, meus queridos. Em 1975, uma mulher separada com um filho pequeno era mal vista pela sociedade. Mas eu tive o apoio da minha família. Minha mãe, Maria, foi um anjo na minha vida. Me ajudava com Jorge quando eu precisava trabalhar. Jorge nunca mais apareceu nas nossas vidas. Eu soube por terceiros que ele se mudou para Belo Horizonte logo depois que saiu daqui, e ninguém nunca mais teve notícias dele. Melhor assim. Construímos a nossa vida nova sem a sombra daquele passado sombrio. Hoje a minha rotina é tranquila e abençoada. Eu acordo cedo, como sempre fiz na vida. Venho aqui para a varanda cuidar das minhas plantas enquanto tomo meu café. De manhã, gosto de ficar aqui assistindo o movimento da rua, as crianças indo para a escola, os vizinhos saindo para o trabalho, Antônio passando de bicicleta a caminho do colégio. À tarde, quando o sol não está muito forte, eu fico aqui no quintal mexendo na terra, plantando mudas novas, colhendo ervas para fazer chá. Raquel sempre me pede para separar manjericão e alecrim para ela temperar a comida dela, e eu fico feliz em ajudar. Nas quintas-feiras, eu tenho um grupinho de amigas que vem aqui em casa para fazer crochê e botar o papo em dia. Somos 4 senhoras fofoqueiras. Eu, minha amiga Dona Regina, Dona Francisca da esquina e Dona Ana, que mora na rua da faculdade. A gente faz toalhinhas, tapetes, roupinhas de bebê para vender na feira do produtor de sábado. É mais pela companhia do que pelo dinheiro, porque graças a Deus não me falta nada. Meu Jorge sempre pergunta se eu não quero ir morar com eles, que a casa é grande e tem um quarto sobrando. Mas eu gosto da minha independência aqui nesta casinha cheia de boas lembranças. Foi aqui que eu encontrei a coragem para proteger meu filho, onde eu o criei com tanto amor, onde eu construí uma vida nova depois de tanta dificuldade. E olhem, meus queridos, quando eu vejo meus netos brincando neste mesmo quintal onde tanta coisa ruim aconteceu, mas que agora está cheio de plantas, risadas, carinho, eu sei que o amor sempre vence o mal. Sempre.
Meus queridos que me acompanharam até aqui, eu quero deixar algumas palavras que vêm do fundo do coração desta vovó que já passou por muita coisa nesta vida. Sabe, por 50 anos, eu carreguei uma dor no peito pensando: por que eu demorei tanto para agir? Por que eu deixei meu bebezinho sofrer por 4 noites antes de encontrar a coragem? Mas hoje, com a sabedoria dos meus 72 anos, eu entendo que, às vezes, a gente precisa de tempo para processar uma maldade tão grande que a nossa mente não consegue aceitar de primeira. Quando você vive uma situação de violência dentro de casa, especialmente vinda de alguém que deveria proteger, é como se o mundo virasse de cabeça para baixo. Você questiona tudo. Será que foi isso mesmo que eu vi? Será que eu estou exagerando? Será que é assim mesmo que as coisas funcionam? A manipulação é tão sutil que a gente começa a duvidar da nossa própria sanidade. Eu aprendi que o verdadeiro amor não machuca, não humilha, não usa a força para educar uma criança indefesa. O verdadeiro amor protege, acolhe, tem paciência infinita. Se você conhece alguém que está passando por algo parecido com o que eu vivi, saiba que não é normal, não é educação e não é algo que vai melhorar com o tempo. Às vezes, a coragem não vem de uma vez, como um raio. Às vezes, ela vai crescendo devagar dentro da gente, como uma planta que a gente rega todo dia até ela ficar forte o suficiente para aguentar a tempestade. No meu caso, foi o instinto de mãe que falou mais alto. Mas cada pessoa tem o seu momento de despertar. Hoje, quando eu vejo meu filho sendo um pai maravilhoso, quando vejo meus netos crescendo rodeados de carinho e proteção, eu entendo que aquela noite terrível foi o momento que mudou tudo para melhor. Se eu não tivesse encontrado a força para enfrentar aquele monstro, meu Jorge talvez não tivesse sobrevivido para se tornar o homem de bem que ele é hoje. Para você que é mãe, pai, avô, avó ou simplesmente gente que se importa com crianças, confie no seu instinto. Se algo parece errado, se uma situação não faz sentido, se você sente que uma criança está sendo ferida de qualquer forma, não feche os olhos. Busque a ajuda das autoridades locais do seu país. Procure organizações de proteção. Converse com pessoas de confiança na sua comunidade. A dignidade e o respeito são valores universais. Não importa onde você esteja no mundo, toda criança merece crescer segura, protegida, amada. E toda família merece viver em paz, sem medo, sem violência disfarçada de disciplina. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher o amor em vez do medo. Eu tinha 22 anos quando tomei a decisão mais importante da minha vida. Mas eu sei de gente que encontrou a coragem aos 40, aos 50, aos 60 anos. A idade não importa. O que importa é proteger quem a gente ama. E para vocês, meus queridos amigos que estão me escutando agora, inscrevam-se no Geral da Narra. Ativem as notificações, porque estas histórias precisam ser contadas. Cada história compartilhada pode salvar uma vida, pode dar coragem a alguém que está passando pela mesma coisa que eu passei. Me contem nos comentários apenas uma palavra: vida. Só quem assiste até o fim vai entender. É o nosso sinal secreto de que você absorveu esta mensagem de coração desta vovó. Façam isso agora. Não esperem mais um minuto. Juntos, como uma família global, podemos fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Com todo o amor do mundo, daqui da minha varanda cheia de plantas em São João da Serra, Minas Gerais, vovó Geralda.